Irmãos, nós estamos em nosso estudo de Apocalipse e hoje vamos estudar a primeira carta, capítulo 2, versos de 1 a 7. Carta aos Efésios, a igreja de Éfeso. Nós vamos estudar nessa noite, na versão Ara, Manu, nós vamos estar lendo nessa noite. E eu queria fazer uma leitura alternada com os irmãos, mesmo assentados como estão. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 7, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Vamos juntos, o verso 7? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Como disse, irmãos, quando nós estamos estudando um livro da palavra de Deus, é importante olhar todo o contexto, olhar a história, olhar o que estava acontecendo, porque isso traz luz ao entendimento da palavra que está sendo lida. Como já falamos na introdução e quando apresentamos o capítulo 1, havia nesse momento, final do primeiro século ali, por volta do ano 96, quando João, o apóstolo, escreveu essa carta, uma perseguição feroz aos cristãos. Muitos estavam sendo presos, muitos estavam perdendo seus bens, muitos na verdade perderam a própria vida, por se manterem fiéis ao Senhor, por se manterem firmes do lado de Deus. Então tudo isso estava acontecendo. Então Deus mostra a João que deveria escrever e compartilhar com a igreja do Senhor aquilo que ia acontecer. E a mensagem principal de Apocalipse é: existe alguém assentado no trono, e esse não é o imperador romano. Quem está assentado é o nosso Deus soberano. É Ele que tem o controle de todas as coisas, é Ele que tem a palavra. Então é isso que nós precisamos entender. E no capítulo 1, Jesus se apresentou, não como o servo sofredor, como vimos aqui no seu ministério, mas agora como o Deus glorioso. E nós vimos ali no capítulo 1, né? Ou seja, os seus olhos como chama, a sua roupa, tudo que estava acontecendo, a sua voz como barulho de muitas águas. Isso nós vimos ali no capítulo 1. Ele faz uma apresentação. E agora ele começa a escrever as 7 igrejas. E ele começa, na verdade, o julgamento pela sua igreja, como nós havíamos falado semana passada. E a primeira carta vai para Éfeso. Você conhece um pouquinho de Éfeso? Você sabe o que tinha por lá? Quem passou por lá? Porque são coisas importantes para nós entendermos. Muito provavelmente, Paulo passou por essa cidade no finalzinho da sua segunda viagem missionária. Se você ler Atos, você vai encontrar tudo isso sendo narrado. Ele passa ali naquele finalzinho por volta do ano 52. Então, quando é escrita essa carta, já havia passado mais de 40 anos. 40 anos é um bom tempo ou não é? O que vocês acham? Talvez algum possa falar que é muito pouco, mas é um bom tempo, 40 anos. Acontece bastante coisa. Na verdade, surge outra geração, concorda comigo? Quem nasceu há 40 anos atrás, hoje tem 40. Então assim, já tem uma geração nova e muitos já não estão. Então aqui já é uma outra geração. Essa cidade, irmãos, na terceira viagem missionária, Paulo passou 3 anos nela. Mas de onde o pastor está falando isso?
Atos capítulo 19, depois você pode ler, conta lá todo o período que Paulo passou lá, tudo que aconteceu lá naquela cidade. Depois você pode dar uma lidinha lá que você vai encontrar. Então Paulo passou 3 anos naquela cidade. Essa cidade, irmãos, era a maior, a mais rica e a mais importante da Ásia Menor. Naquela época, essa cidade deveria ter aproximadamente 200 mil habitantes. Se nós formos olhar para a nossa realidade fidelense, em torno de 40 mil habitantes, era 5 vezes mais do que uma São Fidélis. Então era uma grande cidade. Essa cidade, irmãos, tinha um teatro que tinha local de assento para 24 mil pessoas assistir assentadas. São Fidélis inteiro quase poderia se assentar no teatro que nós tínhamos lá nessa cidade. Para os irmãos terem ideia, essa cidade era um centro de adoração ao imperador. Era um dos locais, um centro de adoração. Então, você tem que começar a imaginar. Era uma cidade rica, uma cidade grande. Essa cidade tinha um porto muito importante também. E aonde tem porto, irmãos, movimenta muita coisa. Tem coisa boa, mas também tem coisa não muito boa, vamos dizer assim, que acaba trazendo para essa cidade. E essa cidade havia um templo, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo, o templo para a deusa Diana. Lembra? Atos 19 de novo. Você lembra quando houve maior confusão lá, o Demétrios e outros ourives fizeram todo um levante, que queriam lá, que gritando por mais de 2 horas, que a deusa dos Efésios, a Diana, e gritaram. Depois você pode ler em Atos 19. Então era um templo, e nesse templo, naquela época de paganismo, era muito misturado também a imoralidade. Existiam as sacerdotisas prostitutas, e que misturavam rituais com sexo e toda uma questão. Isso era prática lá do paganismo. E a igreja, irmãos, nasce nesse meio. A igreja estava inserida nessa situação, em tudo ali que estava vendo. Então, eu trago essas informações para que os irmãos possam entender um pouquinho como era essa cidade. Então, os irmãos lá daquela época enfrentavam algumas situações. Muita imoralidade, era uma cidade imoral. Enfrentava uma idolatria muito grande ao paganismo. E enfrentava também uma perseguição feroz. Porque, irmãos, lá por ser um centro de culto ao imperador, quem não queria adorar o imperador, irmão, sofria muito, era discriminado, sofria inúmeras consequências. Então esse era o contexto da igreja, irmãos. Esse era o contexto de ser crente lá na cidade de Éfeso. Mas se nós pararmos para pensar, se nós trouxermos para a nossa realidade, muito daquilo que tinha lá tem hoje também, irmãos. Não talvez naquela forma, mas se hoje nós formos parar para pensar, tem imoralidade, irmãos, hoje em nossos dias, em nossas cidades? Tem, irmãos. Tem muita, a gente vê isso. Ou seja, infelizmente temos isso muito forte. Temos idolatria hoje ainda? Temos isso muito forte. Então, irmãos, eu quero trazer para vocês que aquilo que foi escrito lá à igreja de Éfeso se aplica a nós hoje também. Mas quando eu trago esse contexto é para você entender um pouquinho o que era Éfeso. Cidade grande, cidade importante, mas ao mesmo tempo imoral, idólatra e perseguidora dos cristãos. Esse era o contexto, e a igreja estava inserida nesse meio. E aí Jesus começa escrevendo. Ele diz ao anjo da igreja em Éfeso. Quem é o anjo da igreja, irmãos? Os pastores. Ali é o pastor. Então ele está escrevendo para ele. Então ele está direcionando a ele. E ele começa a dizer: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Em todas as cartas que nós vamos ver aqui no Apocalipse, Jesus vai se apresentar com alguma parte daquilo que ele já se apresentou no capítulo 1. Se você for olhar, nós já lemos isso aqui no capítulo 1. As 7 estrelas, os 7 candeeiros. As 7 estrelas também são os 7 pastores. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então a mesma coisa. Mas ele começa reforçando para essa igreja esse ponto aqui. Ele começa a dizer que é ele que conserva na sua mão direita. Na verdade, irmãos, é Deus que nos guarda, é Deus que nos sustenta, é Deus que cuida de nós. Às vezes nós temos uma questão de achar que nós podemos alguma coisa, ou que nós estamos no controle de alguma coisa. Eu posso dizer, irmãos, que na verdade nós não controlamos coisa nenhuma. A nossa vida não passa de uma fumaça, de um vapor,
que de repente estamos aqui, quando vê sol nós já não estamos mais aqui. De repente nós estamos de pé e quando vê sol nós já não estamos mais. Quem nos mantém firmes, irmãos, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então ele começa a dizer para aqueles irmãos, falando: eu que estou segurando vocês. E é interessante que ele fala: é com a minha mão direita, no sentido de força e de poder. Sou eu que estou sustentando aqui, ó. Eu que seguro vocês. E mais uma coisa, eu ando no meio de vocês também. Eu quero dizer, irmãos, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Jesus anda no meio da sua igreja. Às vezes parece que nós nos esquecemos disso, mas quando nós vamos, irmãos, à igreja, ao culto, aqui é o templo, eu sei disso, mas nós precisamos entendermos que aqui é a igreja do Senhor, e nós jamais devemos nos esquecer disso. Eu sempre, quando eu oro com os meninos aqui na frente, eu sempre gosto de falar uma coisa: não se esqueçam, nós estamos aqui, irmãos, para cultuar a Deus. Nós estamos aqui para adorar. Nós viemos aqui nos encontrarmos com Ele. É muito bom, mano, nós estarmos juntos. É muito bom daqui a pouco a gente estar ali conversando, participando de um café. Isso é muito bom, irmãos. Mas é muito melhor nós estarmos com Jesus. É muito melhor nós nos encontrarmos com Ele. O céu, irmãos, é o céu porque lá tem a presença de Jesus. Porque se não tivesse Jesus lá, não tinha graça nenhuma. O que dá graça em nossas vidas, irmãos, é a graça de Jesus. É a presença dele em nós. É a presença dele em nosso meio. Então a gente não pode se esquecer disso. Que tem hora parece que nós nos esquecemos disso. Então, irmãos, quando nós estamos indo para a igreja do Senhor, nós estamos indo, irmãos, para nos encontrarmos com Ele. E devemos ir com toda reverência e temor, e com alegria no coração, de saber que nós vamos nos encontrar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, e que Ele vai estar no nosso meio, e Ele vai estar nos sustentando, Ele vai estar nos segurando em sua mão. É Ele quem vai estar fazendo isso, é Ele que vai fazer isso com cada um de nós. Então ele se apresenta, ele faz aqui uma apresentação. É como se fosse uma palavra de boas-vindas. Quando você vai escrever uma carta, aqueles aqui talvez de mais de idade, um pouquinho, já escreveram cartas, já se corresponderam dessa forma com as outras pessoas. E normalmente você começa uma carta o quê? Fazendo uma saudação. Até hoje, se você for escrever um ofício, alguma coisa, primeiro você faz o quê? Uma saudação à pessoa a quem você está escrevendo. Depois você vai dizer o conteúdo e no final você deixa uma palavra de saudação no final. E é exatamente assim uma correspondente. Então aqui é uma carta, é isso que está acontecendo. A palavra de boas-vindas dele é essa, ó: sou eu que seguro vocês na minha mão direita, e eu ando no meio da minha igreja, eu estou cuidando dela. E aí ele começa, no verso 2 ele vai dizer: conheço as tuas obras. Eu quero dizer, irmãos, que Deus conhece todas as nossas obras. Nós não temos como omitir nada de Deus. Entre nós, às vezes, irmãos, nós podemos até omitir algumas coisas, você pode até esconder algumas coisas, mas Deus, irmãos, Ele conhece exatamente nossas obras. E Ele conhece, irmãos, não é apenas aquilo que você está fazendo, não, mas Ele conhece a intenção do seu coração, porque é diferente. Ele está vendo exatamente aquilo que está ali. E quando eu digo isso, irmão, não é para assustar a gente, não. Que às vezes alguns ficam com medo disso, com temor disso, quando fala isso. Mas na verdade, irmão, é para mostrar que nosso Deus, de fato, Ele é muito grande. Ele é onipotente, onipresente, Ele é onisciente. Então Ele conhece. Então Ele começa dizendo: eu conheço as tuas obras. E Ele vai começar a tecer um elogio para aquela igreja. Ele fala: tanto o teu labor como a tua perseverança. Eu tenho visto isso. Eu tenho visto que vocês têm trabalhado. Eu tenho visto que vocês são perseverantes, vocês são firmes, são constantes. Eu tenho visto tudo isso. E que não pode suportar homens maus. Era uma igreja, irmão, extremamente preocupada com a doutrina. A gente olha para Éfeso, é isso que a gente vê. E diz aqui, né? E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então, irmãos, essa igreja tinha um zelo pela doutrina, tinha um zelo pela palavra de Deus. Porque naquela época, irmãos, hoje é muito mais fácil você obter informação das pessoas. No próprio Google, às vezes, se você colocar o seu nome ali, às vezes já aparece um monte de coisa. Hoje, se você quiser descobrir alguma coisa de alguém, você descobre. Se uma pessoa de longe chegar aqui, você vai nas redes sociais, você olha um pouquinho da vida da pessoa, não é isso? Você já começa a ter um monte de informações da pessoa só em olhar a rede social dele.
Porque hoje muita gente tem, quase, eu diria que a maioria das pessoas tem redes sociais, e ali ele coloca informações, estado civil, se é casado, se tem filho, o time dele, ele vai colocando muitas informações, se trabalha, onde estudou, aonde morou. Você faz hoje um apanhado, mas imagine, irmãos, há 2000 anos atrás, quando chegava alguém, você não sabia, irmãos, de onde estava vindo, quem era, você conversava com ele. Mas esse texto diz, irmãos, que aquela igreja, irmãos, colocava as pessoas à prova. Porque certamente, irmão, deveriam parecer muitos enganadores, mentirosos, dizendo serem uma coisa e não eram. Mas essa igreja aqui é cuidadosa. Essa igreja me lembra, irmãos, os bereanos. Você lembra dos bereanos? Lá em Atos 17. Diz, irmãos, o que Paulo pregava, aquela igreja ia olhar na palavra se era assim mesmo que estava escrito. E nós às vezes precisamos resgatar um pouco de bereanos. Porque hoje, irmãos, nós ouvimos tanta gente falando de evangelho, mas falam do evangelho, mas não conhecem o evangelho, não praticam o evangelho, só falam do evangelho. E é uma realidade que nós temos visto, nós temos percebido. Então nós precisamos ser um pouquinho de bereanos. Mas o que eu vejo nesse verso aqui é: Deus aprovava essa atitude da igreja. Ele fala: eu conheço as suas obras. E ele vai no verso 3 e continua: eu sei que vocês estão suportando provas terríveis por causa do meu nome. Eu sei que vocês, ou seja, por causa do meu nome, se não te deixasse esmorecer, mesmo diante de perseguição ferrenha que vocês estão sofrendo aqui. Mas eu estou vendo isso, eu estou vendo tudo. Na verdade, irmãos, Deus vê tudo, e Ele vê todas as nossas lutas, tudo aquilo que nós atravessamos, Ele sabe de tudo isso. E na verdade Ele nos ajuda, nos socorre, nos defende, nos protege, Ele cuida de cada detalhe de nós. Então ele começa a narrar para aquela igreja o que aquela igreja era, o que ele estava vendo. Ele começa a falar de tudo isso, mas aí ele vai trazer um contraponto agora. Porém, contudo, no entanto, todavia, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É interessante isso. Ele falou, era uma igreja que trabalhava, uma igreja com fidelidade doutrinária, uma igreja, apesar da perseguição, que não esmorecia, que se mantinha firme no Senhor, mesmo diante das perseguições, das afrontas, dos problemas, das tribulações, a igreja mantinha firme. Mas Jesus falou, eu tenho uma coisa contra você: vocês abandonaram o primeiro amor. Irmãos, mais do que trabalhar na obra de Deus, irmãos, Deus quer ter um relacionamento conosco. Deus quer de nós, irmãos, que façamos com amor aquilo que estamos fazendo, não por obrigação, mas Ele quer ter um relacionamento pessoal, um relacionamento de amor para conosco. 1 Coríntios capítulo 13 fala, se você poderia fazer tudo, mover os montes, doar todos os seus bens, fazer o que fosse, se não tivesse amor, nada disso seria. O capítulo 1 de 1 Coríntios 13, ali o capítulo 13, a partir do verso 1, ele nos narra tudo sobre isso. Se não tiver amor, não adiantaria coisa nenhuma, não adiantaria nada, tem que ser por amor. O Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35, que inclusive é a nossa divisa anual, que nos fala sobre isso, ele diz, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. E o verso 35, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor, irmãos, é a marca distintiva do cristão. Tanto que Deus fala lá no 1 João, João também é o mesmo João, né? De Apocalipse, de Evangelho de João, das cartas de João. Ele fala para nós, se você não ama, você não conhece a Deus. Porque Deus é o quê? É amor. Então, irmãos, nós precisamos entender, Deus nos chamou para trabalhar na sua obra? Nos chamou. Eu gosto sempre de dizer, irmãos, Deus não chamou nenhum telespectador, Deus chamou todos nós para trabalhar, porque nós somos o quê? Servos. E servo faz o quê? Serve, trabalha, todos nós. Mas Ele não quer, irmãos, algo apenas mecânico, algo por obrigação. Ele quer que você faça com amor. Então, irmãos, aquela igreja de Éfeso, uma igreja, irmãos, fiel na doutrina, uma igreja trabalhadora, vamos dizer assim, mas Deus falou para ela, falou, ó, eu tenho uma coisa contra ti, é que vocês deixaram o primeiro amor, aquele amor, aquele canto inicial de fazer tudo com alegria, vocês deixaram isso.
E nós não podemos viver e caminhar dessa maneira, porque eu não quero que vocês vivam assim. Vocês não são robôs, vocês não são máquinas. Eu quero que seja tudo por amor. Inclusive, Jesus, quando indagado, qual era o grande mandamento, é o quê? Amar a Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu coração, e amar o próximo como a ti mesmo. Toda a lei nos resume em quê? No amor. Se não tiver amor, irmãos, não existe o trabalho na obra do Senhor. Então esse foi o recado de lá de Apocalipse capítulo 2, o verso 5, que ele trouxe. O verso 4 quer dizer: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. E nós, irmãos, precisamos saber que nós precisamos caminhar pelo amor cristão. Era uma igreja, irmãos, que estava muito ocupada, mas esqueceu-se do primeiro amor. E nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, que às vezes nós somos envolvidos por muitos ativismos e nos esquecemos de nos relacionar com Deus. Mas antes de tudo, irmãos, nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Deus. Antes de trabalhar na igreja, antes de fazer qualquer coisa, Deus quer nos relacionar. Ele nos fez para nos relacionarmos com Ele, para nós termos um relacionamento pessoal com Ele. Então nós não podemos esquecer disso. Trabalhar na obra de Deus, uma bênção, um privilégio, mas melhor ainda poder ter relacionamento e intimidade com Deus. E aí no verso 5, Jesus fez uma saudação, fez elogios à igreja, apontou o que estava acontecendo, e agora ele traz uma exortação. E ele disse: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te de onde você estava, de como você estava, lembra-te disso. Mas é interessante, irmãos, que não adianta só lembrar, não. Mas ele falou: tem que arrepender-te e voltar à prática das primeiras obras. Isso é muito interessante, irmãos, porque Deus não quer apenas, irmãos, um remorso no seu coração. Deus não quer apenas um sentimento no seu coração. Ele quer o quê? Um arrependimento sincero e uma volta à prática daquilo que tem que fazer na nossa vida. E é o que eu vejo essa igreja. Então Jesus fala para com eles: lembra-te depois de onde caíste. Mas vocês precisam se arrepender e precisam voltar à primeira prática. Porque o remorso, irmãos, é só um sentimento no coração, e daqui a pouco ele está refazendo as mesmas coisas de novo. Mas nós precisamos nos arrepender. O arrependimento, irmãos, é você está indo num sentido, você dá meia volta e você vai para o outro sentido. Isso é o arrependimento, é a conversão que a gente fala. Por isso que no trânsito, quando você vai convergir, é o que? Você vai entrar assim, você vai dar uma meia volta quando você está no trânsito. Então há uma necessidade disso, não é apenas na teoria, mas você precisa de fato voltar ao primeiro amor. É o que Deus estava falando ali para aquela igreja, que Jesus está dizendo que deveriam sim lembrar de como eles eram antes, deveriam se arrepender e voltar às práticas da primeira obra. E aí a exortação aumenta: senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus saudou, elogiou, apontou o que eles estavam deixando de fazer corretamente, faz um chamamento a uma volta, mas diz: se vocês não voltarem, virá o julgamento. E a Bíblia fala isso, irmãos, que todos nós um dia estaremos diante do tribunal de Cristo, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo escreve aos Romanos, 2 Coríntios nos fala sobre isso também, sobre essa questão que nós vamos nos encontrar um dia com Ele, todos sem nenhuma exceção, porque um dia toda língua, todo joelho se dobrará ali, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E aí ele vem no verso 6, ele traz mais um elogio para essa igreja: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Mas quem é esse tal de nicolaítas? Não é isso assim? Porque ele precisa entender isso aqui para trazer uma clareza para nós. Tem algumas teorias. Tem uma, por exemplo, que diz de Nicolau. Nicolau foi um dos diáconos, dos 7 diáconos, que eram alguns que estavam seguindo os Nicolau. Mas isso é uma teoria. Mas do modo geral, essa palavra nicolaíta é destruidores do povo. Esse é o sentido. Os nicolaítas defendiam que você podia ter uma vida liberal.
Você poderia aproveitar as coisas do mundo e da igreja também. Você podia ter uma vida dessa maneira. Essa é o que eles estavam defendendo. Que você poderia comer as coisas sacrificadas aos ídolos, que você poderia participar daquilo tudo, que não tinha nenhum problema. Essa é o que eles estavam defendendo. Mas essa igreja, irmãos, lembra que era uma igreja firme na doutrina. Ela fez o quê? Detestava aquelas práticas. Não concordou com isso. Não, ou seja, participou disso. Não aceitou esse tipo de coisa. Porque existiam alguns grupos, e hoje também não é diferente, que argumentavam de uma seguinte maneira: que quanto mais pecasse, mais graça ia ter. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eles defendiam isso e queriam viver dessa maneira. E os nicolaítas é um pouquinho disso. Esse era o sentido. Então o sentido é destruidores de povo, porque estavam destruindo as pessoas. E aí vem o verso 7, que é o fechamento da carta, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as cartas vão terminar com essa frase. E ele vai dizer: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Os nicolaítas, irmãos, defendiam comer coisas sacrificadas aos ídolos. Jesus, conhecedor da sua igreja, eu sei que vocês rejeitam isso. Se mantenham assim. Pode ficar tranquilo, porque vocês não vão comer disso não. Vocês vão comer da árvore da vida. Vocês vão se alimentar disso. Não é daquilo que o mundo tem, não. Pode deixar que eu tenho para vocês esse maná celestial. Vocês vão se alimentar da árvore da vida que se encontra lá no paraíso de Deus. Então, irmãos, essa é uma promessa extraordinária de Deus aos Efésios, e é para nós hoje também. Essa promessa continua de pé e ela está valendo para nós hoje também. Ao rejeitarmos as coisas do mundo, irmãos, a não participarmos das coisas desse mundo, a nos mantermos puros, santificados, nós também estaremos nos alimentando da árvore da vida, também estaremos participando desse momento, também poderemos desfrutar de tudo isso que Deus tem para nós. Então, quando eu olho a igreja de Éfeso, irmãos, olhe primeiro para o contexto da cidade. Cidade grande, imponente, mas imoral, idólatra, perseguidora da igreja. Os crentes estavam sofrendo aquilo. Mas apesar de tudo isso, irmãos, o texto diz que eles eram perseverantes, não esmoreciam, não recuavam, se mantinham firmes, eram trabalhadores, eram operantes. Mas Jesus olhou e falou: mas vocês deixaram o primeiro amor. Vocês precisam voltar. Precisam se arrepender. Olhe para onde vocês estavam, se arrependa e volte. Eu sei que vocês têm resistido aos nicolaítas, eu sei que vocês são firmes em relação a isso, mas eu quero que vocês voltem. E saibam de uma coisa: tem lá o alimento da árvore da vida para vocês no paraíso de Deus. E esse alimento é o mesmo que nós um dia vamos provar também, que um dia vamos experimentar também, porque nós vamos poder comer dessa árvore também. Eu não lembro, eu não sei se você se recorda, para dizer a verdade, lá quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden. Havia a árvore do bem e do mal, mas havia a árvore da vida também. E quando o homem comeu da árvore do bem, daquela árvore do bem e do mal, diz que Deus colocou os seus anjos para que eles não pudessem comer daquela árvore da vida e aí se perdesse eternamente. Mas essa árvore da vida, irmãos, ela está pronta para nós um dia podermos desfrutar dessa árvore também. Um dia todos os que servimos ao Senhor vamos poder desfrutar de tudo isso, porque o Senhor tem tudo isso para nós. Essa árvore, irmão, está guardada para os seus servos, e um dia nós vamos poder desfrutar, né, desse lindo local que é especialmente a presença de Deus. E para fechar, Apocalipse 22, versos 1 e 2, que diz: 22, 1 e 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então essa é a árvore que Deus tem reservada para o seu povo, que era para os Efésios e que hoje é para cada um de nós também. Que Deus possa abençoar a sua palavra. Sexta que vem
nós prosseguiremos na segunda carta. Vamos prosseguir ainda no capítulo 2, mais um pedacinho. Vamos aprender mais um pouco de uma cidade e ver qual o recado que Jesus teve para aquela carta, que é o recado que serve e se aplica a todos nós hoje também. Convido você a fechar seus olhos para mais uma vez nós falarmos com Deus. Logo após o ministério vai estar cantando e você vai poder louvar o Senhor. Depois você vai orar silenciosamente. E todos estão convidados, a participar do nosso café ali. Temos um café ali para nós participarmos após o nosso culto de oração aqui. Oremos então. Santo Deus e bondoso Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por nos encontrarmos em sua casa. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui nesse dia. Que o Senhor possa continuar dando esse desejo e essa alegria de estarmos sempre juntos na casa do Senhor. Obrigado pela igreja do Senhor, que tem se mantido firme e fiel e está segura em tuas mãos. Obrigado pelo povo de Deus. E obrigado, Senhor, pela árvore da vida, porque o Senhor tem reservado para os seus. E um dia nós estaremos juntos lá no paraíso de Deus, podendo desfrutar de tudo isso. Abençoe, Senhor, cada vida que está aqui nessa noite. Abençoe cada necessidade. Abençoe, Senhor, cada coração. E que cada dia mais nos aproximemos do Senhor. Rogamos mais uma vez pela vida da irmã Jarilza, Senhor. Cuide dela, cuide da sua saúde. E que em tudo ela seja sustentada pelo Senhor. Abençoe, Senhor, a comunhão que vamos ter daqui a pouco. E a reunião do Ministério de Missões também. Eu rogo pela tua direção e a tua orientação. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.